Olá pessoal, meu nome é Esther e hoje vamos apresentar o seminário sobre como a genética mendeliana pode ser aplicada no melhoramento genético de vacas leiteiras. O meu grupo é composto por mim, Esther, pela Caroline Mello e pela Júlia Dias. Os tópicos que serão abordados no nosso seminário vão ser a introdução e contexto, a explicação genética com a tabela de alelos, um cenário prático e o cruzamento, os resultados do quadro de Punnett, aplicações veterinárias e a conclusão. Então, a genética tem um papel fundamental dentro da pecuária leiteira, pois foi através dela que nos permitiu estar selecionando as melhores características e fazendo um melhor melhoramento genético do nosso rebanho. A partir da genética, a gente consegue selecionar características desejáveis, como, por exemplo, a cor da pelagem do animal, um animal com uma alta produtividade leiteira. Foi através da genética também que a gente conseguiu estar implementando, principalmente aqui no Brasil, a raça Girolando, que foi a combinação da rusticidade e da alta produção leiteira de um gado mestiço, que foi muito bom, proveitoso e é muito valorizado dentro hoje do nosso comércio brasileiro. Esses fatores, essas características que a gente tem de fruto da genética são influenciados diretamente pelos genes herdados dos pais. Então, no nosso seminário, a gente escolheu duas características para análise, que foi a cor da pelagem, onde o alelo dominante, que é o P maiúsculo, vai ser a cor preta, e o recessivo, que é o P minúsculo, onde a cor dominante vai ser a vermelha. E para a produção de leite, a gente escolheu o alelo dominante L maiúsculo para alta produção leiteira e o recessivo, que é o L minúsculo, para baixa produção. O nosso objetivo é mostrar de forma prática como o cruzamento entre animais com diferentes genótipos pode influenciar diretamente no desempenho do rebanho. Antes da gente ver o cruzamento, é importante a gente lembrar que as características dominantes elas se expressam mesmo com apenas um alelo, enquanto as recessivas só aparecem quando elas estão em dose dupla. Por isso é essencial a gente entender os resultados que a gente vai mostrar. Um alelo dominante é aquele que vai se expressar mesmo se estiver presente em apenas uma cópia. No nosso exemplo, o alelo Pzão, para a cor preta da pelagem, ela é dominante, então basta um Pzão para o animal nascer preto. Já o Pzinho, ele representa a pelagem vermelha, que só aparece se o animal tiver 2P, ou seja, se ele for homozigoto recessivo. O mesmo vale para a produção de leite. O alelo Lzão é dominante e representa uma alta produção, enquanto o Lzinho representa baixa produção e só vai aparecer se o fenótipo for presente duas vezes, formando Lzinho, Lzinho. Esses conceitos são essenciais para a gente conseguir entender, porque nem todos os cruzamentos vão resultar num fenótipo desejado. Então, para a gente conseguir entender, a gente pegou um cruzamento entre um touro Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Ou seja, esse touro ele tem uma pelagem preta, mas ele também tem uma alta produção de leite, com uma vaca que é Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho, que tem a pelagem vermelha, mas que também tem uma alta produção. Então, agora que a gente já entendeu quais que são os alelos que estão envolvidos, a gente vai conseguir aplicar esse conhecimento em um cruzamento real. Então, a gente imagina que a gente tem um touro com um genótipo Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Ele tem pelagem preta porque ele carrega um alelo dominante P. Um alelo dominante Pzão, né? E ele tem uma alta produção de leite porque ele carrega o alelo Lzão. Já a vaca, ela tem o genótipo Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho. Quer dizer que ela tem uma pelagem vermelha porque ela tem dois alelos Pzinho. Mas ela também vai ter uma alta produção de leite. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo
é que os bezerros que são resultantes desse cruzamento, eles têm uma pelagem preta, mas que eles também consigam ter uma alta produção de leite. Porque só assim a gente vai conseguir melhorar o rebanho, tanto na aparência quanto na produtividade. Então, vamos pensar nos gametas, que são os conjuntos de alelos que cada animal pode passar para os seus filhos. O touro, Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho, pode formar 4 possíveis combinações de gametas. Ele pode formar um Pzão, Lzão, um Pzão, Lzinho, outro Pzinho, Lzão, e por último, ele pode formar um Pzinho, Lzinho. Já a vaca, ela pode formar 2 tipos de gametas. Ela pode formar um Pzinho, Lzão e outro Pzinho, Lzinho. Esses gametas, eles são combinados entre si para conseguir formar os genótipos dos bezerros. E para a gente conseguir visualizar isso melhor, a gente vai usar o quadro de Punnett. Então, quando a gente cruza esses gametos num quadro de Punnett, a gente vai ter 8 possíveis combinações, e entre essas combinações a gente vai ter 3 delas que vão resultar em bezerros com pelagem preta e uma alta produção de leite. Um bezerro que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzão, outro que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho, e a gente vai ter se repetindo um que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Então, no quadro de Punnett, a gente vai ter o touro com 4 tipos de gametas e a vaca com 2. No nosso quadro, ele vai ter 4 colunas e 2 linhas, totalizando 8 quadrados, o que vai representar 8 combinações genéticas possíveis para os bezerros. Agora a gente vai conseguir explorar quais essas combinações e quais são os detalhes dessas combinações. Então, agora a gente vai conseguir achar um número de 37,5%, que é importante porque mostra que nem todo bezerro resultante desse cruzamento vai ser um bezerro ideal. Isso pode impactar diretamente na produtividade do rebanho, porque imagine, se um criador está esperando bezerros produtivos e pretos, ele pode acabar com metade do rebanho fora do padrão, desejando não entender a genética por trás. Então, por isso, a aplicação da prática da genética mendeliana, ela é uma ferramenta estratégica e essencial para quem trabalha com a seleção e o melhoramento animal. Então, isso mostra para a gente que mesmo com os pais de alta produção, a probabilidade de alcançar um fenótipo ideal ainda vai depender do alelo herdado. Então, por isso, o uso da genética é tão importante na hora da gente fazer a seleção. E por fim, além da produtividade, a genética também é aplicada na medicina veterinária, porque ela é usada para prevenir doenças genéticas, selecionar animais mais resistentes ao clima, com uma melhor conversão alimentar e que se desenvolvam com uma melhor saúde. Então, o melhoramento genético, ele não se trata apenas da lucratividade, mas também do bem-estar animal e da sustentabilidade da produção. Então, agora, com o quadro de Punnett, a gente vai ter 8 possíveis combinações. A primeira vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzão. A segunda, que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. A terceira, que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. A quarta, Pzão, Pzinho, Lzinho, Lzinho. A quinta, que vai ser Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzão. A sexta, que vai ser Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho. A sétima, que vai ser Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho. E a oitava, que vai ser Pzinho, Pzinho, Lzinho, Lzinho. Então, agora, a gente vai analisar com calma cada combinação. A gente vai ter a primeira, que vai ser Pzão, Pzinho, Lzão, Lzão. Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Esses 3, eles têm pelo menos um Pzão e um Lzão. Então, quer dizer que os animais são pretos e que eles têm uma alta produção de leite. O próximo, a gente vai ter um Pzão, Pzinho, Lzinho, Lzinho, que tem um Pzão, então quer dizer que o animal é preto. Mas tem 2 Lzinhos, então quer dizer que o animal tem uma baixa produção de leite. No próximo, a gente vai ter um alelo Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzão.
Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho. Pzinho, Pzinho, Lzão, Lzinho. Então, quer dizer que os animais são vermelhos, mas que eles têm uma alta produção de leite. O próximo, a gente vai ter um Pzinho, Pzinho, Lzinho e Lzinho. Quer dizer que o animal é vermelho e que ele tem uma baixa produção. Então, isso é o menos desejado. A gente não quer esse tipo de animal no nosso rebanho. Então, num total, só 3 dos 8 bezerros vão ser 37,5% que vão ter um fenótipo ideal, a pelagem preta e uma alta produção de leite. Por isso, mesmo cruzando animais produtivos, planejamento genético é importante para a gente conseguir obter esses resultados desejados. Então, depois da gente entender o cruzamento e quais são suas possibilidades, fica claro quanto a seleção genética é importante na prática. Ela vai permitir várias coisas para a gente. A gente consegue aumentar a produção de leite por animal, o que reduz os custos do leite por litro produzido, diminuir a quantidade de vacas com baixa produtividade no rebanho. A gente consegue garantir características desejáveis com uma melhor conformação corporal, uma maior fertilidade e uma melhor resistência a doenças. Com isso também a gente consegue reduzir as perdas econômicas com os animais que não se desenvolvem como esperado. Com esse planejamento genético adequado, a gente consegue produzir mais leite com menos animais de uma forma mais sustentável e mais lucrativa. Isso tudo começa com a escolha consciente dos genótipos dos pais. Então, vamos fazer uma simulação para a gente conseguir entender. Imagine que você cruza 100 vacas com esse touro. Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho. Com base nessa probabilidade, apenas 37 a 38 dos bezerros que vão ter o fenótipo ideal. Os outros 62 ou 63 bezerros vão ter alguma característica que não é desejada. Eles serão vermelhos e terão uma baixa produção. Agora, se o produtor usasse um touro com genótipo Pzão, Pzão, Lzão, Lzão, por exemplo, todas as combinações que esse animal vai gerar têm pelo menos um P, e um Pzão e um Lzão, o que vai aumentar as chances de ter sucesso nesse rebanho. Isso mostra como o conhecimento da genética mendeliana pode ser usado para a gente conseguir fazer escolhas melhores, para a gente conseguir economizar recursos e ter mais eficiência na hora do manejo do rebanho na propriedade. Com base, então, em tudo o que foi apresentado, a gente pode concluir que a genética mendeliana é uma ferramenta muito prática, além de ser muito valiosa para a pecuária leiteira. Planejar os cruzamentos com base nos alelos dominantes e nos alelos recessivos permite para que a gente preveja resultados. Prevendo esses resultados, a gente pode, então, buscar melhorar, o desempenho do rebanho que a gente estiver introduzindo. Bom, essa abordagem não só vai melhorar a produtividade do leite, como também vai trazer impactos positivos, tanto para o manejo, quanto para o bem-estar dos animais e também para a economia da fazenda. E isso tudo é mais do que uma teoria. O conteúdo que vimos aqui mostrou para a gente como que aprendemos em sala de aula tem aplicações reais no campo, especialmente na medicina veterinária. Sobre as nossas referências, a gente utilizou 3 sites. O primeiro foi a Embrapa Gado de Leite, que trouxe uma série de materiais técnicos e publicações sobre genética, cruzamento e melhoramento de vacas leiteiras, com foco na produtividade e na adaptabilidade ao clima brasileiro. Tem também o Milk Point, que é um portal. Ele é especializado no setor leiteiro e tem diversos artigos sobre os cruzamentos genéticos, escolhas de touros, desempenho produtivo, genótipos e alelos relacionados à produção de leite. E o terceiro foi a Universidade Federal de Viçosa, em específico o Departamento de Zootecnia, que eles disponibilizou lá, pesquisas que eles fizeram, artigos e teses sobre o melhoramento genético animal, incluindo a análise de fenótipos e genótipos em bovino de leite, com foco. E para finalizar as nossas referências, a gente utilizou também o livro Melhoramento Genético Animal, da UFMG, uma referência no ensino do melhoramento genético animal. Ele aborda desde os fundamentos da genética mendeliana até a aplicação práticas em bovinos leiteiros.
incluindo os quadros de cruzamentos, hereditariedade de características produtivas e também programas de seleção. Um livro foi de grande ajuda, então se vocês precisarem pesquisar sobre melhoramento genético animal, esse é o livro. Para finalizar então o nosso trabalho, eu, Júlia, a Esther e a Carol agradecemos muito a atenção de vocês. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco sobre a genética mendeliana aplicada ao melhoramento de vacas leiteiras.